uma coisa que, por exemplo, a mídia hegemônica tem abordado de um jeito assim bem tendencioso, né? E tem vários fatores envolvidos aí, né? Tem várias organizações sionistas com muito dinheiro, estão processando aí até o Breno Altman aí, entrar no Ministério Público com a queixa-crime aí com o cara, contra o cara, né? É, Então, processando por discurso de ódio contra o judeu, né? O cara que é, porra, um grande ativista, talvez a voz judaica mais famosa e mais ativa do Brasil hoje, né, sionista. Então, é interessante isso, né? E é a tática com os caras que eles veem como sendo antisionistas, taxam de ser um falso judeu, né? E mandam, assim, uma coisa que é uma tática muito baixa do sionismo, né? E que, pô, tentar reduzir o judaísmo, uma religião de milhares de anos, uma religião, enfim, tão diversa, com tantos povos tão diversos ao redor do mundo, como se fosse tudo só sionismo, né? Como se instrumentalizar essa religião para transformar em algo macabro, né? Um espelho macabro da religião. Né? exatamente, é isso aí. E muita gente assim aborda essa questão como se fosse assim para passar um pano, né, para Israel e tudo mais. E pouca gente entende o que foi que realmente aconteceu, né? E faz esse balanço histórico, né? Puxa na história, porque é uma situação que não começou agora, né? Vem se arrastando aí ao longo de décadas, né? Inclusive a ONU por muitas vezes foi omissa, né? E, e aí eu queria falar mais com você, já que você é da área da história, né? Para fazer um pouco desse balanço histórico das origens, sobre o que foi a Nakba, por exemplo, né? Porque que ela é central para entender como é que se vive até hoje lá essas questões todas. Eu acho que, já me apresentando, eu nem falei quando entrei, mas eu sou historiador, né? Tenho mestrado em História pela Universidade do Texas, acabei de terminar, inclusive, esse mestrado, eu estava lá agora nesse período de convulsão social, enfim, de reconhecimento do trumpismo, né? Eu terminei o mestrado já em abril e em maio eu já estava aqui de volta porque a situação não está fácil e eu estava na mira ainda, né? Mas, enfim, já trabalhei como arqueólogo também em diferentes lugares, inclusive na Palestina. Tive a chance de escavar lá, comecei inclusive a fazer conteúdo para a internet por causa disso, né? Porque eu tinha essa chance de estar ali, estar fazendo, estar no dia a dia, na Cisjordânia, até mesmo no território ocupado por Israel, né? E conseguindo de lá já produzir algum conteúdo, de lá falar sobre o que eu estava vendo, estava vivendo, né? Foi uma especialização muito grande, eu já era da esquerda radical antes, mas aquilo ali me trouxe uma convicção muito grande do que eu fazia, né? E, e eu sou historiador, né? Então, o meu interesse é sempre o presente e o passado em conexão, né? Como que o passado nos leva ao presente, como que a gente entende e interpreta o presente pelo passado, né? Mas é mais ou menos por aí. Desculpa não me apresentar, né? Eu tinha esquecido disso. Não, mas é muito importante realmente se apresentar para as pessoas entenderem, né? Todas essas questões e aí ter essa questão também do ponto de vista mesmo do estudo, né? Especificamente. Que é muito importante a gente tratar os assuntos, né? Com pessoas que são da área, né? Que é uma coisa que a gente vê pouco, assim, às vezes, nesses podcasts da vida aí, nesses cortes, né? Que chamam qualquer pessoa aí. Qualquer pessoa fala sobre qualquer assunto, é entendedor do assunto, aí chama o cara lá que diz que o Lula tem clones, aí vira uma salada mista aí, né? Mas aí, falando um pouco sobre essa questão, né, da Nakba, dessa realmente situação colonialista lá, né? Quais foram esses interesses coloniais e imperialistas, né, por trás dessa criação do Estado de Israel? Eu acho que a gente tem que entender que quando surge Israel, né, quando surge o Estado mesmo, quando surgem os próprios exércitos e colonizadores, né, que vão para a Palestina começar esse processo lá, mas isso era uma coisa que era muito comum, né, não era uma coisa nova, uma coisa diferente. Os impérios europeus estão criando esse tipo de colonização há mais de 500 anos. Né, são várias ferramentas coloniais que são aperfeiçoadas com o tempo. Então, a gente tem aí um processo de centenas de anos de aperfeiçoamento das ferramentas coloniais e que, em algum momento, ali, com a criação do sionismo e com aquela mudança do sionismo de ser um nacionalismo europeu para se tornar um colonialismo na Palestina, né?
esse processo pelo qual o sionismo passa, quando isso acontece, é algo absolutamente comum para os europeus, né? Os europeus têm colônias de substituição, como a gente chama, né? No caso do sionismo, né? Em diversos lugares da África, da Ásia e até do continente americano, né? A gente tem, por exemplo, casos como a África do Sul, a Rodésia, própria Argélia, Angola, enfim, outros lugares ao redor do mundo que foram colonizados pelos europeus, já com essa ideia de, bom, conseguir o máximo de terra possível com o mínimo de nativos possível. Como a gente faz para conseguir o máximo de território, recurso, e para a gente ter um nosso entreposto, inicialmente, nosso entreposto de comércio, ou depois, assim, uma exploração mineral, uma exploração comercial, abril daquela área, com o mínimo de nativos possível, ou relegando esses nativos a uma posição de submissão, colocando eles como sendo dependentes, às vezes nem como pessoas, né? Então a gente vê esse processo de desumanização da África, que vai criando todo esse processo de desumanizar a pessoa negra como sendo um produto, como sendo apenas algo a ser tomado, conquistado, revendido e uma commodity de verdade, né? Todo esse processo, o colonialismo retroalimenta, né? O colonialismo retroalimenta esse processo, porque a ideia é justamente essa expansão comercial, essa expansão imperialista da Europa, né? O mais importante disso, no caso de Israel, é entender por que até hoje Israel continua aí. A África do Apartheid acabou, né? A Angola se libertou lá na revolução contra os portugueses, a Argélia, grande revolução aí que meio que deu o caminho para as revoluções africanas, Rodésia também, outra coisa que não existe mais hoje, né? Graças a uma revolução autóctone, nativa, contra esses colonizadores europeus. Tudo isso que a gente vê aí, todas essas diferentes experiências de colonialismo, hoje não estão mais aí. Estão ali o colonialismo de outras formas, né? O neocolonialismo, o imperialismo, tudo isso. Mas essa substituição de população, o apartheid, o genocídio como arma de colonização, isso não é, entre aspas, mais aceitável, né? Mas, mais bizarro que isso seja, o único lugar que ainda existe uma opinião pública, existe um interesse estatal de países imperialistas em manter dentro desse esquema de colonização é Israel, né? Porque para a Europa, mas principalmente para os Estados Unidos, Israel é o quê? É a ponta de lança do imperialismo no Oriente Médio, né? É um fator de caos, é um fator que consegue criar e terminar guerras no Oriente Médio, que é uma base avançada de todos esses potências imperialistas no Oriente Médio, e consegue manter essa região em guerra constante, para impedir que o Oriente Médio tenha um desenvolvimento próprio, e principalmente um desenvolvimento que possa rivalizar com o europeu, e um que vai criar uma independência real dessa região toda, que a gente chama, né, de Oriente Médio, do sistema econômico, do sistema imperial, onde a Europa e os Estados Unidos estão no topo, né? Então, quando a gente pensa em destruição da Líbia, do Afeganistão, do Iraque, quando a gente pensa destruição de todos esses países em volta que foram alvos dos Estados Unidos nos últimos anos, essa narrativa toda de guerra ao terror, todo esse tipo de coisa é muito útil para o imperialismo, porque mantém esses países fracos, desunidos, destruídos, como permite que o complexo industrial militar norte-americano lucre pra caramba, né, com guerras ali fabricadas, e ao mesmo tempo lucre depois com a reconstrução desses países, né, além de criar vários satélites para substituir o Irã, que era antes da Revolução, né, o grande entreposto dos Estados Unidos lá, a Arábia Saudita, que, como disse o Walid, eu tive uma mesa com ele esses dias, o Walid Rabah da FEPAL, presidente da FEPAL, que o Arábia Saudita que é esse grande Israel árabe, né, essa criação europeia no meio do Oriente Médio para manter ali uma normalidade pró-Europa, pró-Estados Unidos, né? Basicamente uma família com embaixadas, né? Então, tem todos esses tipos de bizarrices que foram criados pelos europeus, que foram implantados no Oriente Médio, impostos no Oriente Médio, e também em outras regiões do globo, né? Mas principalmente o Oriente Médio, e que vão criar esse ambiente de caos, estabilidade e instabilidade, né? Justamente como plano de controle imperial, né? Israel é o ápice disso, né? Você pegar esses projetos que foram testados com o extermínio dos indígenas no americano, o projeto testado aí com a África do Sul, com a Argélia, com Rodésia, com outras formas de colonização, e você implementar dentro de um Estado étnico-religioso, um Estado teocrático, um Estado criado a partir de um mandato internacional,
ou seja, com uma intervenção dos países imperialistas através da recém-criada ONU, né, quando tinham 50 países na ONU, né, ali criando esse projeto justamente para ter esse interposto e utilizando o sofrimento do povo judeu durante o Holocausto e o desespero dos sobreviventes que tinham que ir para algum lugar, né, tinham sido dizimados ali na Europa, para trazer a população, até a população mais pobre, para dentro da Palestina, com o objetivo de colonizá-la, né? Esse é um projeto muito antigo já. A questão que a gente tem que ter em mente é que quando a gente pensa em nacionalismos, né, em estados nacionais, isso é uma invenção muito recente. Uma coisa ali que se populariza na francesa, mas já existia há algum tempo antes, né? Até Portugal diz até hoje que esse foi o primeiro Estado Nacional, né? O que, enfim, disputável, mas eles falam, eles afirmam isso, né? Que foi o Estado Nacional, feito em 1300, aquelas coisas que português gosta de falar. Mas a gente tem todo um processo de normalização do Estado Nacional enquanto forma óptima de organização do capitalismo. E que vai criar na Europa o conceito de que cada povo tem que ter seu Estado, né? Só que no caso dos europeus, quando a gente fala de nacionalismos e povos, a única palavra que a gente pode pensar é genocídio, porque o europeu gosta, uma coisa que ele gosta mais do que poder o resto do mundo é ser os outros, é matar uns aos outros. O europeu tem essas coisas. Tanto que a gente pensa aí a nossa ordem internacional de hoje, ela é basicamente feita, criada, moldada para que os europeus não matem uns aos outros. Né? Tipo, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, depois aí de 20 e poucos anos de guerra civil europeia, ficou claro que era necessário criar uma ordem mundial que não ia deixar os europeus se matarem. Né? Enfim, inclusive a Guerra Fria aí talvez tenha sido o período de mais paz da Europa durante, sei lá, os últimos 3.000 anos, né? Porque justamente foi o momento em que o medo um do outro levava à paz. Mas, enfim, tudo isso para dizer que quando são criados os Estados Nacionais, a identificação entre uma pessoa e outra deixa de ser puramente religiosa, puramente batista, puramente, somos vassalos do mesmo senhor, e começa aos poucos a ser construída a identidade nacional, uma coisa construída de cima para baixo, mas que também tem um fator muito grande de baixo para baixo, né? E essas identidades, que tem muito a ver com qual língua você fala, em que região você está, qual senhor você serve, começam a criar aí esses status de cidadão e não cidadão, né? E essa é a grande disputa do século XIX e XX, né? O que é um cidadão e o que não é. Só que, no caso, os judeus na Europa, né, que estavam ali espalhados por toda a Europa por quase 3.000 anos, 2.000 e poucos anos, você tem uma população judaica, muitos europeus converteram, pessoas que eram pagãs se converteram a uma religião romana, depois ao judaísmo, daí ao cristianismo, boa parte desse povo aí estava na Europa, né? E a gente tem uma população judaica muito grande que desde ali da Idade Média, desde das invasões árabes principalmente, vai aos poucos sendo colocada numa posição de estrangeiro. Né? Já existia durante muitos anos esse bode expiatório feito com os judeus na Europa, justamente porque os senhores feudais, os senhores ali da Europa medieval, tinham muito interesse em ter um outro que está aqui perto e que pode ser usado para, sei lá, não choveu esse ano, nossa população com fome, não cresceu nenhuma planta aqui, não cresceu nenhuma safra, vamos culpar quem? Culpa os judeus. Né? Então, isso é uma coisa que já existia na Europa ali antes, que foi criando esse estranhamento aos poucos. Né? A própria questão racial, né, de definir judeu como raça, nesse período, os espanhóis são os primeiros a fazer isso, né, os espanhóis portugueses, a olhar e falar assim, não, o judeu e o árabe não são o mesmo que o cristão, portanto, existe uma diferença de puridade de sangue. É um termo legal que os espanhóis vão criar para tentar diferenciar quem é e não é cristão, quem é e não é espanhol, durante ali aquele período que a gente chama de, entre aspas, de reconquista, né? Mas que, na verdade, é a conquista da Espanha, né? Não existia Espanha antes, vai ser reconquista, né? E durante esse período, para essa divisão de quem é parte e quem não é parte do grupo, vão sendo criados esses marcadores raciais que vão colocar o judeu como estrangeiro.